Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, estamos no ar com mais uma edição do Piques News. Confira os destaques de hoje. Paraná questiona doses da vacina contra a dengue. Estado é o terceiro com mais casos da doença no país. Ainda no Paraná, estado tem reforço no atendimento aos atingidos pelas cheias. Verão maior auxilia a população afetada pelas chuvas. Bombeiros catarinenses descomplicam atividades. Decreto que simplificam ações de segurança contra incêndio é assinado. Também em Santa Catarina, unidade do Detran é inaugurada em Itapema. Espaço vai contemplar 5 municípios da região norte. Klopp vai deixar o Liverpool. Treinador alemão sairá do clube no final desta temporada. Na Colômbia, ex-diretor de prisão faz denúncia macabra. Segundo ele, túneis serviam para enterrar corpos a mando das autoridades. Execução por nitrogênio preocupa Casa Branca. Homem condenado à pena de morte foi morto pela inalação do gás nos Estados Unidos. Tem o comentário político com Tiago Pereira. E você vai ver ainda. Governador do Rio Grande do Sul visita Planalto Norte. Mandatário visita obras, ouve demandas e recepciona o vice-presidente Geraldo Alckmin, que visita o estado gaúcho. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. O município de Apiúna, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, recebeu um sistema próprio de abastecimento de água. Foram investidos R$8 milhões. O novo sistema dará mais autonomia ao município. Uma rede de captação foi instalada no rio Neise e direciona a água para a estação de tratamento, que direciona a distribuição aos bairros da cidade. Antes, a Casan tinha dificuldade de atender os principais bairros de Apiúna. Apiúna recebia água de Rio do Sul e Ascurra, nesse chamado sistema integrado. Mas, obviamente, como era a chamada ponta de linha, ela recebia água por último. Então, ela tinha problemas, inclusive, de vazão e distribuição. Agora, com esse reservatório de geração própria, ela fica autônoma. Aí, obviamente, ela vai atender, numa população de 10 mil pessoas, 6 mil pessoas. E continua os investimentos da Casan. Nós temos um reservatório de água aqui, que é um investimento, inclusive, contemporâneo, moderno, e que a gente vai, com esse reservatório, a gente vai aumentar agora a rede de água para distribuir. E logo, logo, nós vamos estar chegando em toda a população com autonomia em Ascurra. Com o novo sistema, a população deve ficar mais tranquila, já que a projeção é de abastecimento seguro pelo menos até os próximos 10 anos. Agora, as constantes faltas d'água não devem mais ocorrer. O compromisso do governo do estado, junto com a empresa prestadora de serviços Casan, conseguiu trazer qualidade de vida, saúde para os apiunenses. Mas não só ter uma estação de tratamento que vai fazer 30 litros por segundo de água tratada, mas também um reservatório de 300 mil litros que vai conseguir levar nas partes altas do município de Apiúna, que a topografia e o relevo é de muitas montanhas, muitos morros. Com essa nova adutora, com esse reservatório, vai funcionar muito melhor o abastecimento de água e com qualidade. O governador Jorginho Melo participou da cerimônia de inauguração. Ele falou da importância da Casan para os municípios do estado. É básico, água, energia, saúde, educação, isso é obrigação de qualquer governo, independente de que cor seja ele, tem que atender. E nós estamos entregando essa obra, que é um espetáculo, que vai servir com excelência, com qualidade o município de Apiúna. O governador falou ainda sobre os trabalhos de desassoreamento dos rios na região do Vale, que devem ser iniciados no primeiro semestre deste ano. Nós vamos fazer o que não fizeram há 40 anos, nós vamos fazer. Chega de conversa mole, estamos preparados para isso, está tudo ajeitado, está tudo fazendo as pesquisas das empresas que nós vamos contratar para vir para cá, para começar, a dragagem, limpar rio, desassorear, fazer as laterais do rio com cimento e com tela, para que não venha mais terra para dentro e vegetação. Enfim, vamos procurar fazer um serviço que
vai proporcionar a quem está estabelecido, quem mora, quem tem uma empresa, que ele tenha desejo e felicidade e alegria de ficar. Ele não pode querer ir embora. Tem gente do Alto Vale do Vale querendo ir embora para outro lugar. E eu tenho dito, nós vamos fazer a nossa parte. Sem espichar a conversa, sem demagogia, sem conversa mole, nós vamos iniciar antes da metade do ano, se Deus quiser. E foi assinado nesta semana o decreto do programa Descomplica do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que busca simplificar a atividade de segurança contra incêndio no estado. Com a nova regra, o Corpo de Bombeiros irá unificar alguns processos internos de análise de projetos. Antes, um protocolo levava meses para ser finalizado. Agora, a promessa é ser mais rápido, sem alterar as regras de prevenção e combate a incêndio exigidas nas edificações comerciais. O empreendedor, na prática, ele não vai mudar o que ele precisa fazer. Vai mudar a nossa forma de atuação. Por exemplo, o primeiro analista que pegar um projeto, será ele até o final. O que nós tínhamos no passado? Dependendo da fila de trabalho, mudava o analista durante o curso dessa verificação do projeto. E um analista apontava algumas melhorias a serem feitas, outro apontava outra, e isso demorava às vezes anos para ter uma liberação de um atestado. A mudança ocorre após estudos realizados que apontaram que muitos empreendedores tinham dificuldades de iniciarem os negócios em razão da demora na liberação de alvarás. A simplificação não significa que as normas deixarão de ser seguidas. A rotina de segurança contra incêndio e as exigências da segurança contra incêndio, elas continuam exatamente iguais. O que nós estamos alterando nesse momento é a forma como o bombeiro atua no processo. Então, nós estamos estabelecendo as responsabilidades definidas, né? Hoje a gente entende que as responsabilidades elas são concorrentes, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, nós definimos as responsabilidades, as exigências elas continuam exatamente iguais, ou seja, uma edificação hoje que ela precisa ter um sistema hidráulico preventivo. Essa edificação ela continua com essa exigência. Uma edificação que precisa possuir o sistema preventivo por extintores. Essa edificação continua com essa exigência. O dimensionamento continua igual. A forma, o que está mudando é que hoje o responsável técnico vai ter uma responsabilidade e uma autonomia maior e o bombeiro vai fiscalizar de uma forma mais ampla e geral, garantindo sempre, né, isso é bom a gente frisar, a segurança da sociedade catarinense e de todos os usuários dos imóveis. O Descomplica agora está em prática. O decreto que regulamentou as novas regras foi assinado essa semana na sede da Fiesc em Florianópolis. Uma promessa de campanha do governador Jorginho Melo. Nossa junta comercial já é uma das melhores juntas do Brasil, pelo prazo que se abre uma empresa, que se estabelece, já moderna, automatizada. Esse procedimento do bombeiro vai ao encontro também, se juntando com todos os outros procedimentos que nós estamos fazendo para aliviar a parte tributária. Já foi feito um revogaço em muitas normas que estavam atrapalhando. Enfim, o que eu quero, o que a sociedade nos cobra? Um Estado mais moderno, mais rápido, mais enxuto, e é isso que vai proporcionar que a nossa indústria, o nosso comércio, a nossa prestação de serviço continue forte, dando emprego, renda e crescimento para todos nós. E Santa Catarina inaugurou ontem um novo ponto de atendimento do Detran em Itapema. A partir de agora, moradores de 5 municípios não vão mais precisar se deslocar pela BR-101 para receber o atendimento. A partir de agora, moradores dos municípios de Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Canelinha e Tijucas não precisarão mais se deslocar até Balneário Camboriú para fazer os serviços relacionados ao Detran. Um novo ponto de atendimento do órgão foi inaugurado ontem em Itapema. O local foi construído em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Para não ter o deslocamento diminui, a agilidade aumenta, porque eu não preciso mais estar deslocando para outro município que é distante, principalmente para as regiões de Bombinhas, Porto Belo. Aqui em Itapema facilita bastante para o pessoal, mesmo que circula dentro da cidade, fica um local que tem estacionamento, tem acessibilidade, e
proporciona para eles um atendimento melhor, né? Esta região aqui do Costa Esmeralda, ela tem esse problema da BR que todo mundo conhece. E nós aqui, com uma grande parceria da prefeita Nilza, ela cedeu todo o espaço, está cedendo os funcionários, uma parceria também com a Polícia Civil. É mais um ponto de atendimento que a gente vai ter agora do Detran, em parceria com o governo do estado, e a importância de receber o governador do estado na nossa cidade, permitir otimizar o tempo desse itapemense, estar mais próximo dele o serviço, também permitir que a região, porque nós vamos atender Porto Belo, Bombinhas, Tijucas e Canelinha, isso é humanizar o trabalho e estender a mão para os catarinenses. A população deverá realizar o agendamento para o atendimento. Quanto aos credenciados, neste primeiro momento, apenas os de Itapema serão atendidos no local. Os demais precisarão continuar sendo atendidos em Balneário Camboriú. Nesse primeiro momento, o cidadão comum de todas as cidades serão atendidos. Os credenciados, que são as autoescolas e os despachantes, por enquanto, nesse primeiro momento, vai ser só o de Itapema. Daqui mais alguns dias a gente passa para atender dos outros municípios. Por quê? Porque como aqui é novo, a gente não quer abrir um negócio desse, daqui a pouco amanhã está cheio de fila aqui, por conta que o pessoal está começando agora. Então, por essa razão, a gente está fazendo essa distribuição em 2 momentos para que o cidadão possa chegar aqui através do agendamento, ser atendido e não enfrentar essa fila. Com espaço amplo, no local a população poderá realizar todos os processos de habilitação de trânsito, documentação de veículos e serviços relacionados a penalidades e multas. E um dia após o anúncio do Ministério da Saúde sobre a distribuição de doses da vacina contra a dengue, o estado do Paraná já se posicionou e comunicou que a quantidade enviada ao estado é insuficiente. O Paraná, terceiro estado com mais casos de dengue, ficando atrás apenas de São Paulo e Goiás, criticou hoje a decisão do Ministério da Saúde de enviar doses da vacina Qdenga apenas para 2 regiões do estado. Segundo o secretário, a distribuição apenas para 30 municípios das regiões de Londrina e Foz do Iguaçu não contempla a atual situação de epidemia da doença no estado. A estimativa é que quase 87 mil pessoas tenham que ser vacinadas nessas regiões. Nós temos casos muito graves, números elevados de casos, principalmente em Apucarana, Maringá, Paranavaí e Paranaguá, e aproveitamos para fazer um ofício em nome do governo do estado à ministra da Saúde, Nízia Trindade, para que possa reconsiderar e ampliar as doses nesse primeiro lote que será distribuído, que nós possamos ampliar as doses da vacina para o atingimento de crianças e jovens, também nestes municípios onde os casos de dengue estão se multiplicando em grande número. Neste primeiro momento, apenas 16 estados e o Distrito Federal receberão o primeiro lote com as vacinas. O Brasil recebeu apenas 757 mil doses no último sábado, que deverão ser aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Como o número ainda é baixo, o Ministério selecionou as regiões que possuem pelo menos um município com mais de 100 mil habitantes que tenham alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024. A outra remessa já adquirida, com mais de 560 mil doses, está com entrega prevista para o próximo mês. Com esquema vacinal composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas, previsto para começar apenas em fevereiro, o secretário também solicitou que as aplicações comecem de imediato no estado para adiantar o processo de imunização contra a doença. O Paraná está preparado para iniciar já a vacinação contra a dengue, mesmo nas doses em quantidade pequena que foram anunciadas. Nós temos expertise, logística, preparo para armazenar e rapidez para fazer essas vacinas chegar até os municípios que vão proceder à vacinação. Nós fizemos isso na pandemia do Covid, estamos preparados para fazer novamente agora na vacinação contra a dengue. E no litoral do Paraná, onde o projeto Verão Maior, que estava ocorrendo, focado em atividades esportivas e também culturais, agora se transforma em uma grande operação de solidariedade para ajudar a população atingida pelas chuvas fortes desta semana.
A decisão foi tomada em uma reunião de alinhamento entre órgãos estaduais e prefeitos do litoral, que agora direcionam os cerca de 400 profissionais contratados para atuar na temporada para apoiar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e municípios afetados. Os profissionais do Verão Maior estarão envolvidos em diversas ações, desde a distribuição de materiais de emergência até o apoio na prevenção de doenças como leptospirose e diarreia. A saúde vai liderar um grande grupo, prevenindo leptospirose e dengue. O IAT também com caminhões, etc., para fazer desassoreamento e para que essa água possa escoar mais rapidamente, e também para coleta de lixo, para que não se acumule por causa da dengue, e todas as outras forças trabalhando cada um na sua área, bombeiros, defesa civil e polícia militar. A ideia do governador, claro, é diminuir um pouco e que passe mais rápido o sofrimento dessas pessoas. Está sendo entregue colchões, kits dormitório, que são travesseiro, roupa de cama em geral, kits de higiene, limpeza e cestas básicas. O volume de chuvas no litoral ultrapassou o esperado para todo o mês de janeiro. Somente no município de Guaratuba, desde o último sábado, foram mais de 500 milímetros. As equipes de resgate estão em alerta, atendendo mais de 11 mil pessoas afetadas pelas enchentes. Até o momento, são 92 pessoas desalojadas e 62 desabrigadas. Nós tivemos aí um emprego da tropa bastante grande, Nós tivemos aí as forças-tarefas empenhadas, foram quase 600 milímetros de chuva e nós precisamos então intensificar os nossos trabalhos. As equipes estavam totalmente preparadas, equipadas, com barcos, e hoje nós temos agora, nesse exato momento aí, o não atendimento por 24 horas no telefone 193. Então as coisas começam a entrar numa normalidade, as equipes ainda estão em campo para ver as questões de deslizamento e apoiando a Defesa Civil, como nesse momento aqui de entrega dos kits, dormitórios, colchões e aquilo que é importante para todo cidadão após essa crise que nós tivemos aqui com grandes chuvas que assolaram o litoral do Paraná. Desde o início das ocorrências, a Defesa Civil enviou alertas à população e está atuando em parceria com os municípios para enviar ajuda humanitária, incluindo colchões, cestas básicas e kits de higiene. Neste momento desafiador, a solidariedade prevalece. As agências meteorológicas indicam que haverá mais chuva nos próximos dias. Sim, a previsão para o final de semana é mais 100 milímetros de chuva, por isso nós cancelamos todas as atividades, os shows, inclusive eventos esportivos, para que todos possam se dedicar exclusivamente a essa força-tarefa para que possamos passar isso o mais rapidamente possível. A previsão é que as atividades esportivas e culturais no Verão Maior retornem na próxima terça-feira, depois que o tempo firmar. Mas até lá, o trabalho de auxílio continua. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, realizou nesta sexta-feira uma série de visitas em importantes obras no município de Passo Fundo. Entre elas, o anúncio de apoio ao projeto da Cidade da Polícia. Em um roteiro pelo Planalto Médio, o governador Eduardo Leite esteve em Passo Fundo para conferir de perto as obras em andamento e anunciar o apoio ao projeto da Cidade da Polícia, uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura local. A iniciativa visa integrar delegacias e outras estruturas da Polícia Civil, proporcionando uma atuação mais sinérgica na segurança pública. A Cidade da Polícia será uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Passo Fundo para viabilizar a construção de um espaço que vai ter, além das delegacias integradas, integrar as delegacias da Polícia Civil num único espaço, que hoje estão distribuídos em espaços locados, às vezes não bem apropriados para a função. Também o Centro de Operações, o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, com a Secretaria de Segurança do município, e assim poder ter uma melhor sinergia da atuação dessas estruturas da segurança pública. No primeiro compromisso do dia, o governador se reuniu com o prefeito Pedro Almeida e equipe, que apresentaram o projeto. Leite destacou a importância das parcerias com os municípios. A Prefeitura de Passo Fundo apresentou bons projetos ao governo do estado. E o Estado, depois de ter recuperado a capacidade financeira, acho que todo mundo lembra, o Estado não estava conseguindo nem pagar salários até alguns anos atrás. No momento que a gente recuperou a capacidade financeira, a gente começou a buscar os municípios para parcerias. A Prefeitura apresentou projetos muito bons. A visita continuou com a inspeção das obras do Hospital Dia da Criança, que está recebendo investimentos de mais de 9 milhões de reais do governo estadual para ampliação de leitos e a reforma da emergência. Outra obra vistoriada foi o Parque Linear, que está recebendo aporte de mais de 8 milhões de reais de recursos do Tesouro.
O local é destinado a atividades esportivas e de lazer, além de abrigar monumentos históricos do município. Eduardo Leite encerrou o roteiro com uma visita ao complexo turístico do Parque Roselândia. Esse espaço também está sendo beneficiado por investimentos do governo estadual, tanto na infraestrutura de acesso quanto na requalificação da pista de tiro e de laço. Após as visitas, Eduardo Leite recebeu no aeroporto de Passo Fundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que veio ao estado cumprir a agenda em viadutos. Durante a tarde, o governador esteve em Alegria para assinar a ordem de início da obra de acesso asfáltico entre o município e Inhacorá. E o treinador alemão Jürgen Klopp anunciou que vai deixar o Liverpool no final desta temporada. Chega ao fim uma importante era no futebol mundial. O treinador alemão Jürgen Klopp anunciou a saída do Liverpool ao final desta temporada, depois de 8 anos no clube inglês. Em uma emocionante mensagem publicada nas redes sociais, Klopp afirmou que entende a comoção que o anúncio pode gerar, mas afirmou estar cansado e não ter energia suficiente para seguir no comando dos Reds. O alemão conquistou 6 títulos com o Liverpool e ajudou a tirar o time de longas secas na Liga dos Campeões e o campeonato inglês depois de uma fila de 30 anos. Klopp anunciou a decisão aos donos do clube em novembro, mas os jogadores só foram informados nesta sexta-feira. E você vai ver a seguir. Venezuela e Guiana têm reunião em Brasília para expor divergências. Países diferem quanto à interferência de terceiros na disputa por Essequibo. Tem também o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E em Santa Catarina, a Defesa Civil alerta para chuva intensa e risco de temporais isolados no fim de semana. As temperaturas também voltam a subir no estado a partir de domingo. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h24. A Venezuela pediu que a Guiana rejeite a interferência de terceiros na disputa pelo Essequibo, após uma reunião com os ministros das Relações Exteriores em Brasília para discutir a crise envolvendo o território que é rico em petróleo. Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana participaram de uma reunião quinta-feira em Brasília. O objetivo foi tratar da crise sobre o Essequibo, sem que nenhum dos governos tenha mudado de posição sobre a disputa pelo território rico em petróleo. A Venezuela pediu que a Guiana rejeite a interferência de terceiros no caso. Rechacemos de plano. Rejeitamos categoricamente a possibilidade de terceiros interferirem ou se beneficiarem de qualquer debate ou disputa entre a Guiana e a Venezuela. Uma eventual discussão, uma eventual controvérsia entre Guiana e Venezuela. A tensão entre os dois países, que despertou o temor de um conflito armado na região, se intensificou no fim de 2023 com a chegada de um navio de guerra britânico na Guiana. A Venezuela viu essa manobra como uma provocação e mobilizou mais de 5.600 homens em exercícios militares perto da fronteira disputada. A Venezuela sustenta que o Essequibo, uma região rica em recursos naturais e sob a administração da Guiana,
faz parte de seu território desde que era colônia da Espanha. Fontes do Itamaraty indicaram à agência France Press que a reunião serviu para que as partes mostrassem as suas divergências. A principal é que a Guiana quer uma solução via Corte Internacional de Justiça e a Venezuela não reconhece essa corte. E o tribunal que investiga os piores crimes do conflito na Colômbia anunciou que vai procurar corpos supostamente enterrados por paramilitares de extrema-direita em uma das principais prisões do país, após receber o testemunho de um antigo diretor penitenciário. A prisão La Modelo, em Bogotá, supostamente tem túneis construídos por paramilitares de extrema-direita para enterrar as vítimas. Na quarta-feira, o Tribunal da Jurisdição Especial de Paz, que investiga os piores crimes do conflito na Colômbia, anunciou que vai fazer buscas pelos corpos, após receber o depoimento macabro do ex-diretor do presídio La Modelo, William Gacharná. O ex-diretor estava detido desde 2017 sob a acusação de formação de quadrilha para cometer crime e homicídio, mas foi libertado em dezembro de 2023 após concordar em prestar depoimento à JEC. O tribunal, que surgiu do Acordo de Paz de 2016 com as Farc, ouve Gacharná para esclarecer a relação entre os funcionários penitenciários e os paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia presos em La Modelo. Segundo Gacharná, os presos construíram túneis justamente para enterrar corpos, com permissão das autoridades. Ele disse ainda que em La Modelo ouviu falar de mecanismos macabros para fazer desaparecer os corpos das vítimas, como o uso de ácido clorídrico, ou que cozinhavam nas enormes panelas a vapor usadas para preparar as refeições até que eles se desfizessem. As prisões foram um dos vários cenários da guerra entre as Autodefesas Unidas da Colômbia e os grupos guerrilheiros. Segundo o Ministério Público, no final da década de 1990, um esquema de corrupção, tráfico de armas e assassinatos operava em La Modelo, com a cumplicidade da autoridade penitenciária. E no Equador, 22 toneladas de cocaína foram destruídas pela polícia. A maior apreensão de drogas na história do país, que passa por uma onda de violência ligada às drogas. A cocaína foi enterrada nos porões de uma fazenda na província de Los Rios e seria enviada para a Ásia, Europa e também para a América. A droga é misturada com cimento, vidro, areia e cinzas. E essa mistura serve para fazer blocos de concreto para construção. O Equador é um dos principais corredores por onde transita a droga no continente e funciona como ponto de coleta e trânsito da cocaína proveniente da Colômbia. Em 2023, o país apreendeu um recorde de 220 toneladas. E a atividade turística em Machu Picchu enfrentou na quinta-feira uma manifestação convocada por moradores contra o novo sistema adotado pelo governo peruano para a venda de ingressos para a cidade inca mais visitada do mundo. Uma greve de moradores ameaça a atividade turística de Machu Picchu. O protesto foi organizado por coletivos do distrito no departamento de Cusco, em repúdio à decisão do Ministério da Cultura de contratar por intermediário uma empresa privada para gerenciar a venda online das entradas. As manifestações incluem marchas, o fechamento de comércios e bloqueios na via férrea que leva a essa joia da arquitetura e engenharia pré-hispânica. Devido ao protesto, turistas nacionais e estrangeiros têm passado por atrasos nos itinerários. Um grupo interrompeu o tráfego de trem, obrigando os viajantes a caminhar cerca de 3 quilômetros até a entrada de Cidadela. Segundo o Ministério da Cultura nas redes sociais, a visita à Cidadela está ocorrendo com total normalidade e estão sendo oferecidas facilidades nos horários de entrada. Machu Picchu recebe, em média, 4.500 visitantes por dia. Conhecidos pela sofisticação, os Alpes franceses viraram laboratório a céu aberto para um experimento científico. Uma startup da França desenvolve um habitat espacial que poderá participar de missões à Lua até 2030.
As margens do lago congelado no resort de Tignes, nos Alpes franceses, se transformaram em um laboratório a céu aberto para testar um modelo de habitat espacial projetado pela startup francesa Spartan Space. O projeto foi desenvolvido como parte do programa CNES Tech the Moon e teve apoio da Agência Espacial Europeia. Oui, en fait, donc il s'agit d'une simulation d'une mission sur la Lune. É uma simulação de uma missão à Lua que decidimos realizar aqui em Tignes, nos Alpes. E por que Tignes? Há uma série de fatores interessantes. Primeiro, em termos de geologia, estamos em uma espécie de cratera, o que é bastante interessante. Também procuramos um ambiente que fosse um pouco extremo em termos de temperatura, como neve e frio. Temperature, donc avec la neige et avec le froid. No momento, o projeto é apenas um modelo do futuro protótipo, testado pela primeira vez em um ambiente fora dos laboratórios. Mas a verdadeira ambição é permitir que esse habitat participe de missões à Lua até 2030. É um modelo semifuncional. Obviamente, não podemos ir à Lua com esse tipo de equipamento, pois não funcionaria. Mas ele nos permite testar diferentes coisas. Podemos testar alguns dos subsistemas em termos de gerenciamento de energia e sistemas de suporte à vida. O habitat, chamado Eurohub, foi projetado para caber dentro de um foguete e pousar sozinho, sem ninguém a bordo. O diretor da Spartan Space, Peter Wise, afirma que o modelo poderia ser usado para missões futuras, da mesma forma que a SpaceX fornece um serviço de transporte para a NASA. O Palácio de Buckingham informou nesta sexta-feira que o rei Charles III, de 75 anos, foi internado em um hospital de Londres para uma cirurgia de próstata. A intervenção foi anunciada em 18 de janeiro, quando o palácio indicou que o monarca de 75 anos teria de ser submetido a um procedimento de correção da hipertrofia benigna da próstata. Em nota divulgada nesta sexta pelo palácio, o rei agradeceu a todos que enviaram votos de boa sorte durante a semana passada e ficou feliz com o fato do diagnóstico ter um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública. Segundo a imprensa britânica, detalhes sobre a doença do rei foram tornados públicos para incentivar os cidadãos a fazerem testes, uma vez que a monarquia não costuma dar muitos detalhes sobre essas questões. A iniciativa da Casa Real foi um sucesso. As visitas à página dedicada a esta doença no site do Serviço Público de Saúde britânico dispararam nos últimos dias. A Casa Branca se manifestou nesta sexta-feira sobre a execução por inalação de nitrogênio no Alabama. Um homem condenado à pena de morte foi executado dessa forma, um método considerado tortura pela ONU. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, falou nesta sexta-feira sobre um caso polêmico nos Estados Unidos. Kenneth Smith, condenado à pena de morte, foi executado na quinta-feira por inalação direta de nitrogênio no Alabama, sul dos Estados Unidos. Na primeira vez que este método, considerado tortura pela ONU, foi aplicado em uma pessoa. Os relatos de Kenneth Smith e sua morte na noite passada são obviamente preocupantes. É muito preocupante para nós como administração, é muito preocupante para nós aqui na Casa Branca. Isso ressalta a razão pela qual o presidente apoia a moratória do Procurador-Geral sobre a pena de morte federal, enquanto se aguarda a revisão das políticas e procedimentos que regem a sua utilização. O presidente já disse há muito tempo e tem preocupações profundas sobre como a pena de morte é implementada e se ela é consistente com nossos valores. Portanto, estamos profundamente preocupados com isso. Kenneth foi condenado à pena de morte pelo homicídio de uma mulher. Sua execução foi a primeira do ano nos Estados Unidos, onde desde o ano passado, 24 pessoas morreram através de injeções letais. E foi pela primeira vez em mais de 40 anos que se introduziu um novo método de execução no país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lamentou a execução do preso. Em um comunicado, a União Europeia também criticou a execução de Smith como um método que, de acordo com os principais especialistas, é uma punição particularmente cruel e incomum, destacou o Bloco Europeu e recordou sua firme posição à pena de morte em todos os momentos e circunstâncias.
negativa, o presidente Lula decidiu abortar a ideia de emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o cargo de CEO da mineradora Vale. O novo gestor teria uma remuneração anual de 59 milhões, o equivalente a um salário mensal de 4,9 milhões de reais. Mas, mesmo sem Mantega, o governo parece ter um plano para manter a influência na companhia. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui conosco. Boa noite, Tiago. Que coisa, hein? O que dizer sobre isso? Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O que nos deixa assim, espantado é o salário, né? Literalmente um alto salário. Para quem não se lembra, o Mantega foi ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma Rousseff. O nome dele ficou associado às chamadas pedaladas fiscais, que levaram ao impeachment da petista. Agora Lula quer, ou queria, que ele fosse indicado como CEO de uma das principais empresas do país, uma das primeiras em números de ações lá na Bolsa de Valores. Percebam que vai além da nomeação. O interesse é outro, é na grana, na empresa e nas possibilidades de influência que o PT sempre fez questão de fazer em empresas públicas e que agora Lula caiu do cavalo. Mesmo com pequena participação da União na mineradora, ele queria um braço lá. Aliás, a própria Vale depende de decisões do governo, como na área de ferrovias, onde o governo Lula agora tenta questionar valores de contratos firmados lá em 2019. Além disso, tem uma série de empresas que são acionistas da Vale, entre elas gigantes como negócios de açúcar, álcool e energia, lubrificante e logística, que têm investimentos no Brasil e também dependem de regulação do governo nas suas bases operacionais. E é aí que mora o perigo, já que os acionistas temem interferências do governo nessas áreas que eles atuam. Agora, com o nome de Mantega, que não tem nenhuma tradição como CEO de empresas de grande porte como a Vale, a saída do governo é utilizar as duas únicas cadeiras que ele tem no Conselho, que são do Fundo de Previdência do Banco do Brasil. É o velho Lula voltando às origens e interferindo onde ele pode. É o poder que ele acha que tem, mas que agora não tem mais, já que a Vale não é a mesma, é outra Vale privatizada que as interferências do governo devem se bastar nas regulações da lei. Outro assunto de destaque durante a semana, Tiago, foi marcada a semana pela informação do The Intercept de que o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, entregou à Polícia Federal, sob delação premiada, 2 pessoas supostamente envolvidas no crime. Uma delas é Domingos Brazão, ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele nega, Tiago. Será que este caso está chegando ao fim ou tem muito caroço nesse angu? O Brasil espera, mas o que chama atenção é que na Vaza Jato o Intercept tinha toda a apuração jornalística e validada pela esquerda nacional, Nesse caso, a esquerda questiona se a informação que o Intercept dá de que houve sim essa delação é verdade ou não. Pois é, 2 pesos e 2 medidas, esse é o Brasil. Em março, Rony Lessa e o ex-vereador Cristiano Girão devem ir a júri popular pelo duplo homicídio. Eles devem pegar mais de 100 anos de prisão. É bom a gente lembrar que o caso ocorreu lá em junho de 2014, gente. Nesse ano, então, a gente completa 10 anos e mostra a nossa ineficiência das resoluções de crimes no país, principalmente as relações de homicídios dolosos, que são os menores do planeta. Nossos índices são os piores, para não dizer outra coisa. É a famosa impunidade que a gente sempre fala e que dá a sensação de que nada vai ocorrer com quem atenta contra a vida. Dá aquela livre sensação de nada vai ocorrer com os criminosos. No caso da ex-vereadora e do motorista Anderson Gomes, parece que teve um grupo que não gostou do resultado. O Flávio Dino, futuro ministro do STF e ainda ministro da Justiça, ele não largou o cargo, deu declaração essa semana dizendo que não é bem assim.
a PF não havia confirmado a delação premiada, que precisa ainda, a gente lembra, da aprovação do STJ, mas que os delegados da PF têm autonomia. Bom, assim a gente espera, né, Flávio Dino, que a PF tenha sua autonomia como sempre teve, em todos os presidentes daqui para trás, né? Esse caso a gente sabe que tinha de pano de fundo o interesse político, que parece que camuflou tudo o que eu estou falando aqui nesse comentário. A criminalidade crescendo e as resoluções dos casos cada vez menores. Um caso como esse, que tanto se apontou, se insinuou, qualquer novidade deve vir a público de forma mais rápida, tão pura como a luz do dia. É um crime político que precisa, obviamente, da punição. Doa a quem doer, independente do lado. Aliás, se as tão faladas relações da família Bolsonaro tivessem ocorrido, Flávio Dino teria amenizado dessa forma como amenizou? Será que estariam, como disse uma senhora jornalista da velha guarda, será que eles estariam procurando o mandante do crime? Como eu comecei o comentário, 2 pesos, 2 medidas, um caso trágico que a gente espera uma resolução e que a nossa justiça, a nossa polícia falham ao tentar apontar aí os verdadeiros mandantes criminosos claro que a gente pegou quem cometeu o crime, né, quem assassinou, os 2 vão a júri popular, mas aqueles que mandaram, né, que são os principais alvos, que o Brasil sempre espera saber, parece que botaram uma cortina de fumaça aí nessa informação do The Intercept Brasil, que revelou que houve sim uma delação e que o principal mandante é um conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Lamentável, né, Tiago? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Pix News e bom fim de semana. Sextou. Sextou. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, então, fica com a gente porque tem um alerta bem importante da Defesa Civil em relação ao tempo. A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou no fim da tarde de hoje um boletim meteorológico alertando para o risco de volumes elevados de chuva nas próximas horas, principalmente entre sábado e domingo. O final de semana será marcado por mudanças no tempo em Santa Catarina, mas até lá pedimos atenção porque até amanhã de domingo o tempo ainda continua com chuvas frequentes e intensas, principalmente no litoral, onde até amanhã do domingo os acumulados de chuva podem oscilar entre 50 e 70 milímetros, com alguns pontuais chegando aos 100 milímetros. Atenção especial para a região do litoral norte, onde a chuva, que já ocorreu nos últimos dias, desde a segunda-feira até essa sexta-feira, já superam os 200 milímetros na região de Joinville e de Itapoá. Nessas áreas, o risco ainda permanece mais elevado para alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações graduais. Ao longo do domingo, a circulação marítima perde força no nosso estado. Por isso, o sol começa a aparecer, inclusive nas regiões próximas ao litoral. As temperaturas chegam perto dos 30 graus em grande parte do nosso estado e durante a tarde a chance de temporais isolados. Ao longo da próxima semana, fique atento porque o calor volta a ganhar força em todo o nosso estado e os dias ficam típicos de verão, com calor durante a tarde e pancadas de chuva no final do dia. O alerta está feito, então, né? Muito cuidado. E uma última informação, só retificando uma falha nossa, durante o comentário, Tiago Pereira anunciou que o assassinato de Marielle Franco ocorreu no ano de 2014. E, na verdade, ocorreu no ano de 2018. Pela nossa falha, nós pedimos desculpas. E o Pix News de hoje, então, fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Hoje no CinePix, coladinho aqui com o Pix News, tem o filme O Filho de Deus. E a gente se encontra na segunda-feira, às 8 da noite. Bom fim de semana a você, obrigada pela companhia e até segunda. Pix TV é conteúdo todo dia.